Bom, que bom que agora estamos todos aqui, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Estou feliz, né, de ver vocês novamente, nesse momento tão especial, né, de coroamento aí de um percurso de pesquisa que foi muito bonito, muito produtivo, que foi o percurso do meu orientando, Rafael. Não sem uma grande alegria e uma minúscula tristeza, né, de deixar de ter você, né, Rafael, como meu orientando, mas enfim, sabendo que é isso mesmo, que agora você vai conseguir dar outros passos aí. Mas, enfim, vamos começar a defesa. Eu queria só dizer como que a sessão funciona. O Rafael vai nos falar um pouco sobre a sua pesquisa durante mais ou menos 20 minutos. Depois a gente passa para as considerações da banca, cada um de vocês tendo em torno de meia hora para as considerações de vocês. Quando estiver perto de meia hora, eu dou uma avisada. Caso vocês ainda tenham algo importante a falar, podem finalizar com calma, não precisam, não é congresso, né? Assim, então a gente tem tempo de ouvir e queremos ouvir vocês, tá? Então é isso. Pode, pode começar, Rafael. Então, a sua. Eu vou fazer o compartilhamento aqui, daí vocês me avisem. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, ao final, né, das considerações da banca, a gente migra para uma outra sala, um link do Meet aí, para a gente fazer as considerações finais e depois retornar para essa sala, tá bom? Ou até fazemos o contrário, de repente, Rafael e Lídia saem né, e a gente fica aqui e depois vocês retornam, tá? Fica mais fácil. Beleza, deixa eu compartilhar aqui. Tá passando para vocês os slides? Aqui sim. Beleza. Tá, sim. Tá sim, tá sim. Deixa eu dividir a tela aqui. Bom, então vamos lá. Como dá para imaginar, esse é um momento muito especial para mim, porque ele marca a conclusão de uma jornada de pesquisa que atravessou a minha vida, que foi atravessada por uma pandemia, inclusive, que teve desafios inimagináveis, mas que felizmente foi concluída. E eu quero aproveitar esse momento de apresentação para falar um pouco sobre como foi essa jornada, mais do que falar sobre o trabalho. Então, eu vou começar com esse pequeno vídeo e logo mais eu falo sobre ele para vocês. Eu quis começar mostrando esse vídeo porque ele foi o primeiro passo disso tudo, né? Eu assisti ao Me Chame Pelo Seu Nome pela primeira vez em 2018, em janeiro de 2018. E assim que eu terminei de assistir, eu fiquei tão impactado, acho que o
o filme mexeu tanto comigo que eu quis fazer algo com aquilo. E eu acho que é algo que a gente que é pesquisador, a gente tem um pouco desse impulso de querer fazer com que as pessoas vejam aquilo como a gente viu, que enxerguem, que experienciem aquele filme da forma que eu experienciei, pelo menos. E isso, para mim, é o mais legal da análise, é o mais legal da pesquisa. E de tudo que envolve você escolher um objeto e se debruçar sobre ele. Porque, apesar da pesquisa ser um percurso individual e ser até um pouco solitário, às vezes, esse produto final é também para o outro, né? Então, eu fiz esse vídeo sem nenhuma pretensão, ainda no início de 2018. Nesse vídeo eu aponto o que eu chamo de rimas visuais no filme, que é um termo que não está tão consolidado no cinema ainda. Normalmente a gente encontra essas recorrências na mise-en-scène como motivos ou como repetições, mas naquela época eu não estava ainda tão preocupado com a teoria, eu estava numa jornada de experimentação empírica ali, tentando lidar com o que eu estava sentindo em relação ao filme. E foi desse vídeo que surgiu a minha primeira iniciação científica lá na graduação de cinema, orientada pelo professor Fábio Alon, que em seguida se desdobrou em uma segunda iniciação científica, que já foi orientada pela professora Beatriz, uma terceira iniciação científica e o mestrado. Então, tudo isso para explicar que essa paixão e essa inquietação em relação ao filme não é de agora, já faz uns 4 anos que eu estou nesse relacionamento sério com o Me Chame Pelo Seu Nome. Opa. E na minha primeira iniciação científica, eu apontei todas essas rimas visuais, mas eu optei por trabalhar ao longo do texto com 2 em específico, que é o pingente da estrela de Davi e a estátua de Praxíteles, que é aquela que é a dragada do mar, do lago. E então eu estudei o modo como a recorrência desses motivos na diegese ecoavam os sentidos que vinham de cenas anteriores em que eles apareciam. Como ao repetir aquele motivo na tela, ele ecoava algo anterior. E ao concluir essa pesquisa de iniciação científica, a relação entre o hélio e essa estátua que foi dragada do lago continuou ecoando muito em mim. E daí surge essa segunda iniciação científica, que vai então propor olhar para os personagens do filme como essas reatualizações, como esses ecos, como essas sobrevivências dessas imagens gregas clássicas. Mas ainda na época sem nenhuma base teórica consolidada. Eu estava só com muita vontade de fazer e tinha essa ideia. E na minha segunda pesquisa, já orientado pela professora Beatriz, eu tinha acabado de realizar no primeiro semestre de 2019 uma disciplina como aluno especial do mestrado, e ela comentou comigo que no segundo semestre ela iria ministrar uma disciplina que tinha tudo a ver com a minha pesquisa. Então, eu fiz essa segunda disciplina como aluno especial também, e essa disciplina foi a grande responsável para os rumos que essa pesquisa tomou. Foi nessa disciplina da BEA que o meu projeto de pesquisa do mestrado realmente se consolida. A gente tinha que fazer no final da disciplina um trabalho final, uma apresentação que relacionasse aquilo que foi exposto em sala ao nosso objeto, e esse trabalho foi o embrião dessa dissertação. A disciplina chamava Teorias do Discurso e Produção de Sentidos, né, Bia? Teoria do Discurso e Produção de Sentidos no Cinema e nas Artes do Vídeo. E nessa disciplina, a Bia falava muito sobre a relação da imagem com o discurso, né, como essa capacidade de reincidência, essa capacidade de reaparição era comum a eles, e ela apresentou o Etienne Saman, que é o antropólogo que aponta o cruzamento de imagens, o gesto curatorial de aproximar imagens como esse dispositivo analítico que seria capaz de fazer ver os fantasmas dessas imagens, que seria capaz de abrir as memórias dessas imagens. E ele foi a pedra fundamental, assim, do meu trabalho. E é engraçado que esse cruzamento de imagens já estava presente lá no meu vídeo quase 2 anos antes, né? Mas que agora ele não está só ali aplicado na prática, mas teoricamente ele traz consigo toda uma linha de pensamento, toda uma filiação teórica, que é a do Aby Warburg, que é a do Didi Huberman,
e que ao longo da minha pesquisa eles vão ganhando cada vez mais protagonismo também. E eu lembro que no processo seletivo do mestrado, na entrevista, o Tássio me perguntou por que eu achava que a minha pesquisa tinha que ser desenvolvida nesse PPG. E eu respondi algo que eu realmente acredito, que foi que essa pesquisa já nasce dentro desse PPG. Ela já nasce dentro da disciplina do PPG, ela já nasce dentro de uma linha de pensamento que é dessa linha de pesquisa do PPG, ela já nasce dialogando com o nosso grupo de pesquisa da época. Então, essa linha de pensamento, que ainda era bem iniciante lá na nossa primeira turma desse PPG, moldou muito o projeto desde a concepção. E foi graças a ela, graças a essa linha de pensamento, graças à disciplina da Bea, que aquele meu primeiro olhar, que era puramente formalista, se aprofundou em outras questões. E agora, entrando propriamente no trabalho, eu quero falar exatamente sobre essa linha de pensamento, desses autores. Eu opto por começar a minha dissertação fazendo essa apresentação da minha base teórica, numa tentativa de apresentar todos os conceitos, para depois, realmente, quando eu partir para a minha análise, quando eu partir para o cruzamento de imagens, eu só recuperar os conceitos que já foram apresentados. E eu faço essa apresentação de uma maneira inversa ao modo como eu conheci cada um deles, né? Porque primeiro eu cheguei ao Saman e, lendo os textos dele, eu fui levado ao Didi Huberman, depois do Didi Huberman eu chego ao Warburg, mas na minha dissertação, por uma questão de organização ali, eu optei por apresentar primeiro o Atlas do Warburg, depois ir para o Didi Huberman para tratar dessa sobrevivência das imagens, da conceituação, e só depois chegar ao cruzamento de imagens do Saman, que foi quem me trouxe toda essa filiação teórica. E ainda no primeiro capítulo também, eu aproveito esse momento de conceituação, de uma condensação teórica logo no início, para tratar brevemente do pathos formel e da dicotomia entre o apolíneo e o dionisíaco, para depois retomar e aprofundar melhor na minha análise. Mas eu achei que seria importante já anunciar a presença deles ali no início. Depois disso, eu parto, então, para uma apresentação e uma análise da iconografia no corpo masculino na arte. Em um primeiro momento, eu recorro ao livro História da Beleza, do Humberto Eco, em que ele apresenta duas pranchas, dois painéis, em que ele cruza as imagens da representação do corpo masculino desnudo ao longo dos anos, ao longo dos períodos, dos movimentos artísticos. E esse cruzamento, para mim, sempre foi uma fonte muito rica, imagética, para aproximar essas imagens com os corpos dos personagens do filme. Porque se o meu propósito inicial era indicar como o filme recupera uma iconografia da estatuária grega, aqui eu tinha toda a história desse desenvolvimento dessa iconografia. E como, para mim, o filme parecia dialogar especificamente com aquela iconografia grega do período clássico. Então, eu aproveito esses cruzamentos do Eco para, então, discorrer também sobre essa iconografia, né? Eu trago outros autores para descrever, para apontar, para deixar mais didático para o leitor no que essa iconografia difere, por exemplo, do período arcaico, que vem logo antes do período clássico. E nesse capítulo eu enxergo uma pulsão apolínea muito forte, recuperando o conceito do Nietzsche, quando ele trata das artes plásticas como essa expressão apolínea por excelência, uma arte das formas. E nessa busca por essas formas, por essas imagens dessas esculturas, para conseguir fazer esse cruzamento, né, com os fotogramas do filme, eu esbarro na produção do Alair Gomes, que promoveu uma virada completa, assim, no meu trabalho. Porque quando eu aproximei as imagens do Alair aos fotogramas dos corpos dos personagens, eu notei que não era só uma iconografia que reincidia ali, mas existia um modo de olhar para aqueles corpos que era muito semelhante. E eu entendi que eu precisaria levar em consideração, então, também algo que dizia respeito à fotografia, que dizia respeito à direção, ao posicionamento da câmera, à iluminação. E tudo isso eram dados que extrapolavam a iconografia desses corpos, mas que estavam ali potencializando a iconografia. Então, esse regime de produção de imagens está ali por um propósito. O olhar do filme ser parecido com o olhar do fotógrafo não era por acaso, né? E daí surge essa teoria de um olhar dionisíaco para uma forma preponderantemente apolínea.
um olhar dionisíaco, porque, de algum modo, ele faz com que essa forma pulse. E é até um pouco difícil, assim, explicar, colocar em palavras, porque e isso foi uma dificuldade minha na escrita, inclusive. Como descrever algo vivo, algo pulsante, é como tentar descrever ou falar sobre o desejo. É uma sensação, é um impulso. E era exatamente isso que esse olhar provocava. Primeiro no Alair, nas fotografias do Alair, para depois eu chegar ao filme e mostrar como isso estava presente também ali. E quando eu vou fazer minha análise do filme, eu opto por recuperar alguns insights que eu tive de pesquisas anteriores, porque eu achei importante mostrar como o filme evidenciava em algum grau esse cruzamento entre os personagens e essas imagens clássicas. Então, eu falo sobre as imagens que incidem na diegese, eu falo sobre as cimas visuais, sobre como elas propõem um paralelo entre o Hélio e a estátua, e só depois, então, que eu proponho o meu cruzamento. Eu produzi 4 pranchas. A primeira foi um experimento em que eu fiz uma enxurrada de imagens, era uma bagunça visual, mas em algum ponto acho que serviu muito bem o propósito de início, assim, me levou a várias considerações durante a escrita da dissertação. Ela tinha imagem recortada, imagem fundida uma a outra, mas chegou um ponto do trabalho que o cruzamento, esse tipo de cruzamento não dava mais conta de algumas proposições que eu buscava. Então, essa foi a minha prancha inicial, que já estava desde da qualificação, que vocês já viram ela. E as 3 pranchas seguintes, em que eu mudo a forma de dispor essas imagens, quase que respondendo a uma citação do Saman, quando ele fala quando conseguirmos resolver imagens cruzadas, teremos avançado na arte de ler imagens. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Imagens cruzadas. E então essa é a minha proposta. Com cada prancha tem uma temática, tem um recorte. A primeira é o rosto e cabeleira de Hélio, a segunda é o Oliver nu, a terceira é o Hélio nu, recuperando também o trabalho do Eco, né, nesses títulos. Mas além dessa temática, o modo de organização, o modo em que eu aproximo essas imagens mudou. E eu busquei organizar de uma forma em que o ponto de encontro dessas linhas e dessas colunas tivessem um ponto em comum, fosse uma recorrência iconográfica, fosse um gesto, algo que pudesse conectar essas duas imagens, assim como acontece numa palavra cruzada. Então essas foram as novas pranchas. E algo que a banca já tinha apontado na qualificação, né, da importância do fundo preto, esse fundo escuro, no trabalho do Warburg. E eu sei que tanto a prancha inicial quanto essas pranchas, eu estou me distanciando em vários aspectos do Atlas, mas aqui eu encontrei a potência desse fundo, tanto como um espaço de respiro, quanto um convite ao leitor para completar essas lacunas, né, com as suas próprias imagens, com o seu próprio imaginário, mostrando que essas imagens cruzadas não estão completas. E como eu comentei da importância do trabalho do Alair nessa pesquisa, posteriormente, então, eu faço ainda um cruzamento, esse um pouco mais tradicional, das imagens lado a lado, para evidenciar como esse olhar dionisíaco também está no filme, no modo de enquadrar, no modo de iluminar, na fragmentação. E até já partindo um pouco para as minhas considerações finais, na minha leitura, o filme não parece resgatar essa iconografia simplesmente como uma citação. Quando essa iconografia aparece na tela, ela está sempre estimulada por essa câmera que quer extrair algo mais, que quer trazer alguma pulsão que está escondida ali, que quer revelar uma força da iconografia que está presente ali, mas num nível inconsciente, num nível do desejo. Então, o Guadagnino, o diretor do filme, Luca Guadagnino, ele não repete essas formas de uma forma consciente para informar o espectador sobre aquelas imagens, mas ele repete essas formas para provocar e nos atingir. E essa mise-en-scène é a responsável por fazer
eclodir esse efeito emocional dessas imagens, que faz com que elas não sejam, dessa forma, apenas citações. E eu optei por fazer uma apresentação que privilegiasse um pouco mais o processo e não necessariamente uma apresentação que tentasse dar conta do trabalho todo, enfim, de trazer toda a teoria, todas as citações, até porque eu já estou, felizmente, circulando com essa pesquisa há algum tempo já. Eu apresentei ela, algumas partes, no Animagem, no Cinemagem, no Intercom. Agora, final do ano, eu vou com a Bea para uma mesa lá na Socine. Então, não vai faltar oportunidade para fazer uma explanação um pouco mais densa e alguns recortes específicos, que é o que eu já tenho feito nesses eventos. E, para finalizar, eu queria fazer algumas considerações que até extrapolam um pouco a dissertação, extrapolam um pouco o texto. Porque uma das coisas que me vieram, assim, no momento... Sempre quando eu vou falar do trabalho do Alair, eu trato desse encontro com a obra dele como um acaso, né? Mas nesses últimos meses eu tive refletindo bastante e eu acho que esse acaso ele só acontece quando você está verdadeiramente olhando para aquelas imagens. Quando você fica com essas imagens, quando você permite com que elas pensem naquela ideia do Samana, do pensamento das imagens. E não quando você tenta forçar ou estabelecer uma relação que talvez esteja ali, mas também pode não estar ali. E, como eu falei no começo, eu já estou com essas imagens, eu já estou vendo esses fotogramas, esses corpos há alguns anos já, por ser um objeto de outras pesquisas, um objeto recorrente, né, nesses últimos 4 anos. Então, quando eu encontrei a obra do Alair, e que, na verdade, eu não encontrei, eu reencontrei, eu já tinha visto essas imagens, eu já tinha livros do Alair. Então, quando eu reencontro essa obra, emergiu algo que eu nem sabia que eu procurava para essa pesquisa, sabe? E que sempre teve ali, mas que eu não via. E, isso, para mim, eu fico arrepiado falando, porque é o mais louco, foi um momento de epifania não só para o meu texto, para o meu trabalho, da contribuição que o encontro com aquela obra traria para a minha pesquisa, mas para o modo como eu passei a encarar as imagens a partir de então, sabe? Eu sei agora que quando eu vejo uma imagem, tem algo ali também que eu não vejo, e que talvez daqui 1 ano, daqui 10 anos, pode ser que esse algo vai emergir. E na mão de vocês está essa dissertação, tá esse texto que vocês leram, que eu tô muito ansioso para ouvir todas as considerações, mas por trás disso tem todo um processo que é sobre os encontros, que é sobre as leituras, as orientações que eu tive com a Bea, as trocas, que eu espero que acabe transparecendo no texto, mas eu sei que não fica tão explícito assim. Então, eu queria aproveitar esse momento de apresentação para falar disso, de como esse processo de pesquisa, mais do que só a dissertação, mudou a forma como eu me relaciono com as imagens. E eu vou ficar muito feliz, obviamente, se eu receber o título de mestre, mas eu consigo enxergar também esse amadurecimento que eu tive nos últimos anos, desde lá da primeira iniciação científica até o momento da banca, como algo muito maior que o título, sabe? E agora eu tô louco para ouvir também o que vocês têm para falar sobre a pesquisa. Muito obrigada, Rafael, pela apresentação. E eu abro, então, as considerações da banca, sempre chamando os mais distantes para os mais, indo para os mais próximos, né? Então, o Marcelo, que está lá no outro extremo, né, do nosso país, fica aí como primeiro convidado e depois a gente passa a palavra para o Daniel e para o Rafael. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está ouvindo bem? Não, primeiramente, eu queria agradecer novamente o convite. É um privilégio poder participar da banca de Rafael. Acho que é um privilégio também poder participar da qualificação e do trabalho final e poder acompanhar o processo, né? Eu acho que isso é sempre muito gratificante e, ao mesmo tempo, revelador também, assim. Eu acho que a minha participação talvez vá seguir muito esse percurso, assim, né? Pensar o trabalho de Rafael também a partir dessa ideia do percurso, né? Da trajetória
que o trabalho propõe, assim. Primeiramente, assim, eu vou reiterar os elogios que eu tinha feito na qualificação e que não me surpreendi em nada, assim, em encontrar o texto de Rafael super bem escrito, sensível, né? É uma linguagem que tem uma aproximação com as imagens e com os conceitos de uma maneira muito poética mesmo, assim, e consegue articular conceitos numa costura muito delicada também. Então, assim, isso não me surpreendeu porque eu já tinha tido acesso ao texto na qualificação e isso, de alguma forma, já estava insinuado lá, né? Já estava, na verdade, colocado em jogo. Então, assim, tem uma coisa no trabalho do Rafael que me chama muita atenção, que eu diria que tem a ver com o próprio trajeto, assim, fazendo uma apreciação do trabalho depois de ler ele por completo. Uma coisa que me chamou muita atenção foi como o resumo e a introdução apresenta o trabalho e traz, talvez, o que era o problema de pesquisa mais original de Rafael, e isso está colocado lá, e isso está embasado por caminhos muito solidificados também, assim, e de como isso, na conclusão, está relacionado ainda com o que ele propõe, tá? Você percebe que tem uma conexão muito forte ainda com o que estava proposto, mas também é possível perceber que houve revelações, descobertas, e que ele chega a conclusões que talvez extrapolem um pouco a premissa inicial, como eu acho que deve ser uma pesquisa instigante, assim, né, de pensar. Então, eu separei alguns trechos aqui que eu acho que remontam a essa ideia. Então, eu já vou citar algumas passagens que eu tenho selecionado aqui do texto do Rafael. No resumo, por exemplo, existe essa pergunta, né? Poderiam os corpos dos personagens serem imagens sobreviventes da arte do período clássico? E mais na frente, no resumo, ele coloca, né? O explicitar pelo texto e pelas imagens cruzadas como certas representações clássicas do corpo masculino sobrevivem na contemporaneidade. Eu achei sintomático essa passagem do resumo e eu acho que tem tudo a ver com a proposta do Rafael, de fato, e isso está colocado no texto. Mas aí, isso de alguma forma também introduz uma questão que eu acho super rica de pensar a partir do trabalho de Rafael, eu fiquei pensando muito sobre isso, que é voltar um pouco àquela discussão sobre a sobrevivência, que a gente já tinha falado um pouco na qualificação, né? De eu ficar me perguntando se o que de fato sobrevive nessas imagens são a representação dos corpos masculinos, ou se o que sobrevive talvez seja mais relacionado com algo que no decorrer do trabalho e na conclusão, nas considerações finais, Rafael aponta de uma maneira mais enfática, e sobretudo a partir da inclusão, né, da reflexão a partir das fotografias do Alair Gomes, que é o que ele chama em boa parte do trabalho da ideia do olhar dionisíaco, em algum momento da consideração final ele chama de potência erótica. Eu fico me perguntando se esse aspecto da sobrevivência é de fato essa coisa da iconografia, pensando ainda nessa lógica de que será que houve de fato um desaparecimento dessa estética clássica do estatuária grega, assim, para a gente pensar numa desaparição e uma reaparição, ou será que o que estava talvez escondido, ou que estava ali recalcado, ou que estava ali latente nessa iconografia fosse, e a potência talvez do trabalho de Rafael esteja exatamente em reconhecer isso, fosse exatamente essa dimensão da pulsão erótica, do desejo, colocando uma palavra que ele também utiliza no trabalho, assim. Então, acho que a maneira como o trabalho de Rafael se constrói, eu achei muito instigante na leitura, porque eu fiquei com essa impressão de que houve, durante o processo de pesquisa, essa própria revelação, assim, houve esse processo de descoberta, talvez, assim, de pensar que, de fato, existe uma ligação muito nítida e muito efetiva com todas as referências que ele traz no trabalho, que são super pertinentes. Existe uma referência muito direta, inclusive, em alguns casos, do filme Me Chame Pelo Seu Nome, com essa estatuária clássica grega. Mas aí, quando ele traz essa dimensão do olhar dionisíaco, quando ele traz essa dimensão do desejo, quando ele traz a dimensão do homoerotismo, quando ele traz a dimensão de tudo isso que é pulsão e que de alguma forma poderia estar invisibilizado ou talvez menos em evidência quando se pensa num estudo estético clássico, né? Enfim, eu acho que aí é que a coisa ganha mais força. Eu acho que isso tem uma relevância muito grande para o seu trabalho, Rafael, assim, porque algumas considerações que eu vou fazer, eu acho que transitam exatamente nessa tensão que o seu trabalho coloca. Porque tem horas que você adere um pouco a essa ideia inicial de que
a preocupação nessa iconografia da estatuária, da reaparição da estatuária, de como ela está presente no filme, está presente em outras imagens. E tem hora que o trabalho transita muito mais em convocar, vamos dizer assim, essas potências erotizantes a partir de outras questões. E não acho, em absoluto, eu acho que o seu trabalho consegue fazer essa problematização de uma maneira muito satisfatória, assim, muito eficiente. Não acho que uma coisa seja excludente da outra, muito pelo contrário. Eu acho que a sua escolha de Warburg, inclusive, tem a ver com isso, né? De reconhecer as dimensões, ou a potência dionisíaca naquele reino do Apolíneo, né? Buscar encontrar essa potência, esse patos, inclusive, naquele lugar que seria, vamos dizer assim, o templo do Apolo. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante na sua pesquisa, e acho que você faz isso muito bem, de verdade, assim, acho que é um texto super muito consciente do processo. Tem algumas considerações que eu vou fazer mais pontuais agora, e que depois eu vou retomar essa discussão que eu estou iniciando agora, que eu acho que é mais para pontuar mesmo pequenas questões. Por exemplo, eu acho que na sua apresentação, na sua conceituação teórica e metodológica, quando você apresenta o Etienne Saman, apresenta o Gombrich, apresenta o Humberto Eco, Warburg, você vai trazendo esses autores e costurando, volto a dizer, um texto que faz uma costura muito justa, assim, muito bem feita, né? Eu acho ótimo que você faça essas aproximações, assim, acho que é super pertinente, inclusive, esse jogo de aproximação que você traz. Eu só me ressenti um pouco de, em alguns momentos, você também enfatizar as diferenças, vamos dizer assim. O que é aquela noção de arquétipo difere, por exemplo, da noção desse patos que o Warburg está interessado? O que é que isso difere, por exemplo, do imaginário de Gilbert Durand também? Então, assim, eu acho ótimas as aproximações, elas são muito pertinentes, volto a dizer, acho que tem... E a maneira como você convoca também é muito sedutor, assim, é um argumento muito convincente, mas às vezes eu fico me perguntando se não caberia, talvez, realçar um pouco mais as divergências, para não, sei lá, de repente passar a impressão de que estão todos falando exatamente da mesma coisa. Assim. Tem uma semelhança, tem uma proximidade, tem um parentesco, mas não é exatamente a mesma coisa. E nessa parte conceitual isso me marcou, e depois, pensando mais para frente, quando você começa a convocar as imagens, um comentário que eu já tinha feito também na qualificação, que eu retomo, acho que você é um analista de imagem, você descreve e analisa as imagens com muita competência, assim, você tem uma sensibilidade, uma capacidade de olhar para as imagens, para o corpo a corpo com as imagens, que eu acho que assim, a gente precisa ressaltar, acho que elogiar profundamente, assim, porque isso me marcou muito, tanto na qualificação e agora mais ainda na leitura do trabalho final, né, de como você se aproxima das imagens, como você vai para esse corpo a corpo, e como você se aprofunda nesse jogo, porque, assim, recentemente até eu tenho me queixado um pouco de alguns trabalhos, seja de graduação, de dissertação, mestrado, ou até tese de doutorado, que analisam produtos que trabalham com imagem, trabalham objetos imagéticos e tal, e que muitas vezes tangenciam o corpo a corpo com as imagens, né? Falam, mas não vão para um corpo a corpo. Você traz questões super pertinentes, assim, tem um olhar muito sensível para as imagens. Eu volto a dizer, a inclusão do Alaí Gomes, eu acho, no seu trabalho é muito exitosa, assim, você traz questões que eu acho muito pertinentes, justamente porque é aí que tem um pouco essa chave da virada, né? A virada, o ponto de virada em que você entra pelo olhar dionisíaco, em que você convoca e a gente entende melhor porque você entrou na discussão do apolíneo, dionisíaco, enfim. E isso está colocado muito bem a partir das imagens, a partir de como você lê as imagens, sente as imagens mais do que lê. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que me marcou profundamente e acho que isso evolui muito bem também para quando você vai para o filme. Quando você chega no Me Chame Pelo Seu Nome, você consegue articular tudo o que você havia discutido no campo conceitual e teórico com esses elementos imagéticos da produção da Alaí Gomes e como isso se articula e você faz a sua análise do filme também. A única questão que, para retomar um pouco aquela minha consideração inicial, que eu acho interessante o trajeto do seu trabalho, é que, em alguns momentos, parece que você percebe e investe nessa ideia de que aquilo que sobrevive, aquilo que te instiga, aquilo que te move a pensar essas imagens e até essa relação com a estatuária clássica grega, é muito do lugar do desejo, né? É muito desse lugar dessa potência erótica, pulsional, enfim. Em alguns momentos eu sinto você um pouco resistente em abandonar a ideia de que
a iconografia clássica que se perpetua ou que reaparece, enfim. Você até faz uma problematização que eu acho que a gente tinha comentado na qualificação, você traz um Inkman, você fala da imitação, você fala do peso da tradição, diferenciando e pontuando o que seria a reaparição por uma tradição, né? Ou seja, a manutenção de algo que tem esse peso da tradição e o que seria essa reaparição de algo reprimido, ou recalcado, ou desaparecido, né, vamos dizer assim. E aí eu acho que é isso, assim, eu acho que quando você investe nisso, eu acho que isso tem muita força, mas às vezes eu te sinto meio hesitante em abandonar a ideia de que a sobrevivência, no fim das contas, é ainda do período clássico da estatuária grega, sabe? Sim. Tem um parágrafo que eu acho que você fala isso até, mas no fim das contas a gente também pode falar numa sobrevivência warburgiana para essas imagens e tal. Então, assim, eu não estou dizendo isso numa crítica, efetivamente, de forma alguma, mas é muito mais uma sensação de que a sensação que eu tenho é que você encontrou uma chave ou um caminho, ou um ponto de inflexão que talvez seja mais potente, e eu vou te dizer até como isso reverbera nas pranchas e no teu trabalho também de criação, de construção, e que às vezes você ainda fica um pouco hesitante, preso a essa ideia da repetição, da forma, desses valores que estão lá muito, muito bem descritos também por você na passagem da estética arcaica para a estética clássica, enfim. E aí, eu estou dizendo isso porque, por exemplo, quando chega na parte da criação das pranchas, e aí eu vou também te elogiar pela escuta sensível que você teve na qualificação, acho que o Daniel tinha colocado essa questão da importância da separação das imagens, do fundo preto, enfim. E aí você problematiza isso muito bem, você traz isso para o seu trabalho de uma maneira muito sagaz, inclusive. E aí você apresenta essas imagens cruzadas, inclusive, né? De como você reorganiza essas imagens e de como você convida, de repente, a gente a pensar essas imagens também. E aí a gente chega num ponto que eu acho que tem a ver com tudo isso que eu estou tentando elaborar aqui. Não sei nem se eu estou conseguindo traduzir de uma maneira muito esclarecida, assim, mas quando chega nesse ponto, eu fiquei me perguntando, quando aparece a imagem do Tadzio, lá do Morte em Veneza, por exemplo. À primeira vista eu olhei e fiquei, poxa, acho que é ele, né? Não lembro nem se você tinha colocado já na qualificação, não tenho essa lembrança. E aí eu fiquei, acho que é ele, depois você explica, até você faz esse comentário de um certo constrangimento em ter que explicar essas imagens que por si só já são uma potência, né? Já são um texto, sem necessariamente ter que decifrar, e eu acho isso totalmente pertinente também. Mas eu fiquei me perguntando, eu digo, poxa, se talvez, eu estou falando isso até para cenas de próximos capítulos, assim, vislumbrando daqui para frente, vamos dizer assim. Fiquei pensando, se talvez Rafael consegue se desvencilhar um pouco mais dessa repetição iconográfica, talvez, ou não sei que termo eu poderia usar melhor, e pensar mais nessa questão pulsional do desejo, de como ele está pensando aqui, de como está no seu trabalho isso está muito presente no seu trabalho também. Inclusive, na parte final, é aí que eu quero chamar a atenção. O resumo aponta que está mais, parece, preso ainda à proposta inicial, e a consideração final já está mais ligada a essa ideia do pulsional, do desejo, da potência erótica. Você já revela mais isso, né? Você enfatiza mais isso, o que eu acho ótimo, inclusive. Mas eu fiquei me perguntando isso. Quando eu vi as pranchas, eu disse, e se ele implodisse um pouco também essa conexão mais direta entre a estatuária clássica grega e a reaparição disso no filme, que eu acho que é super pertinente, volto a dizer, mas se você se permitisse extrapolar para pensar essa pulsão, esse desejo erótico que está presente nessas imagens, também em outras imagens, talvez de outros contextos. Talvez um convite mais warburgiano, inclusive, assim, nesse sentido, menos Umberto Eco e mais warburgiano, né? Se não seria o caso de repente, como você trouxe, acho que foi o único caso, talvez, de fora das referências que você tinha trazido, o Tadzio de Morte em Veneza, como você trouxe ele, de repente trazer outros exemplos de imagens que poderiam compor esse painel, ou esse atlas, ou essa prancha, que implodisse um pouco essa necessidade de uma conexão tão direta entre filme e estatuária clássica. Não que isso fosse menos relevante, de forma alguma. Acho que sua análise transita por aí, ela é totalmente consciente dessa conexão que se faz, você traz exemplos bem... você traz análises, na verdade, mais do que exemplos, muito consolidadores dessa relação, e eu acho que é super importante. Mas eu fiquei me perguntando isso, assim, da mesma forma que as imagens do Alain Gomes te atravessaram
e te promoveram essa reflexão toda que você conecta com o seu trabalho, se outras imagens de outros contextos também não poderiam atravessar essa mesma pulsão, sabe? Esse mesmo desejo, esse mesmo... E aí eu digo isso porque eu tenho a impressão que essa prancha que você propõe, as pranchas que você propõe, essas imagens cruzadas, depois você retoma um modelo mais comparativo mesmo, poderiam, sei lá, poderiam expandir e trazer ainda com mais força essa pulsão a qual você se refere, sabe? Porque aí deixa de ser só não, que isso já é muita coisa, mas deixa de ser essa coisa de um estudo de caso em que você reconhece uma conexão e você passa a abrir, vamos dizer assim, né? A abrir essa caixa de desejo e que isso vai se revelando por diferentes caminhos. E eu digo isso não no sentido que você precisaria justificar, sabe, assim, tentar justificar tudo, porque apareceu, porque eu concordo contigo também. Quando você adota uma linguagem através das imagens, não significa dizer que a gente precisa depois tentar explicar o porquê a gente está fazendo. Isso, na verdade, a partir do momento que a gente explica e nomeia, às vezes até tira a força daquilo que é de uma outra ordem, de outra natureza, né? Mas eu fico com essa sensação, assim, de que o trabalho é muito bem feito, eu volto a te elogiar, assim, parabenizar você e Beatriz, assim, acho que é um trabalho que se percebe o cuidado, a aproximação com o objeto, o interesse, sei lá, como isso te tocou, como isso parece, faz parte de você, fez e faz parte de você hoje em dia. E aí eu fiquei um pouco nesse jogo, assim, eu acho que o trabalho, por isso que eu estava falando no começo, né, eu acho que o trabalho termina sendo um rastro, um vestígio do teu percurso, assim. Entrei pensando numa coisa e tá lá essa coisa, e tá muito bem colocada, mas fui descobrindo outras coisas, e essas outras coisas foram reivindicando uma energia, né, foi reivindicando uma reflexão, e eu acho muito sintomático isso. Eu até separei aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, os parágrafos do final do teu trabalho, que eu acho que são muito sintomáticos disso que eu estou tentando descrever. Na página 71, é o último parágrafo antes das considerações finais, você escreve: o regime de produção de imagens presente em Me Chame Pelo Seu Nome permite que vejamos os corpos de Hélio e de Oliver não como meras citações de iconografia petrificada. Veja, você já está meio que... não é só isso. A iconografia desses corpos no filme, potencializada pelo olhar dionisíaco da câmera, parece pulsar, parece desafiar o observador a desejá-los, assim como a fotografia de Alaí Gomes. Em ambos os trabalhos, a citação almeja a excitação. E isso se dá pela cisão que o olhar dionisíaco promove. Uma rachadura nesses corpos apolíneos que faz emergir toda a potência dionisíaca adormecida nessas imagens. Aqui você está falando de sobrevivência, warburgiana. Total. E aí eu acho que é interessante também porque em alguns momentos fica parecendo que o olhar do Alaí Gomes, e isso, claro, faz sentido também, o olhar do Alaí Gomes e o olhar do Guadagnino no Me Chame Pelo Seu Nome seria o que ajudaria a despertar isso. Eu entendo isso e acho que faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, isso está lá, né? Isso não, esses olhares não surgiram gratuitamente, ou isso já estava lá de alguma forma, né? Já estava latente de alguma maneira. E aí, tem uma parte também nas considerações finais que você diz, já na página 72, você diz: então, por mais que a transmissão ou citação dessas imagens aconteça em um nível consciente, há ainda uma sobrevivência pulsional que se manifesta nesses corpos e que se evidencia pelo modo em que essa iconografia é vista, é fotografada, é posta em cena. E essas imagens sobreviventes, esses fantasmas, não estão somente na materialidade dos corpos. Eles estão ali presos, esperando para serem libertos pelo observador que olhar com atenção. Então, assim, isso me chamou muita atenção, assim, de como na parte final do teu trabalho você já está muito mais voltado, focado, ou, não sei, talvez inclinado a pensar essa questão pulsional, né? Isso já estava no trabalho antes, não estou dizendo que não estava, mas como isso se torna mais forte no trabalho. E aí eu estou fazendo essa consideração justamente que é a ponderação que eu faço em relação ao trabalho, a tua criação, as pranchas e tal, que é um comentário que é um pouco assim, trabalhos
com essa profundidade, com essa sensibilidade, com essa capacidade de articulação dos conceitos, das ideias, do cuidado que você tem na sua escrita e na sua pesquisa, eu fico com a sensação de querer mais, sabe? Assim, eu, sinceramente, acho que chegou uma hora que eu disse, pô, Rafael, coloca outras pranchas aqui, implode um pouco isso aí, abre e deixa fluir isso que tá aí, que você tá pensando, que você tá sentindo e tal. Coloca isso em jogo porque é muito bom, sabe? Então, assim, eu fiquei com essa impressão de que talvez essa hesitação e essa ideia de ficar um pouco ainda amarrado, um pouco, não amarrado a palavra, mas um pouco ainda conectado muito com essa ideia da estatuária clássica grega, se isso for relativizado, talvez, ou se isso, embora relevante, não seja algo que te prenda, que te dê vazão para você expressar essa dimensão da pulsão que você está interessado, que essas imagens botam em jogo nitidamente também. Aí eu fiquei com essa impressão de que explode isso, implode um pouco, coloca essas imagens, traz outras referências de outros lugares, de outros contextos e cruza essas imagens sem essa necessidade de um vínculo tão nítido assim entre um objeto e o conceito que você está trabalhando, sabe? Mas volto a dizer, isso é consideravelmente menor do que tudo que seu trabalho coloca. Assim, isso eu não tenho nem o que discutir. É muito mais no sentido de eu achar tão bom que você coloca, de que eu achar que era mais interessante ainda ver mais. Ver como isso pode ser. Não, eu podia usar a expressão radicalizado, mas não acho que é radicalizar. É como você podia abrir mais essas relações entre imagens. Porque eu sei que você tem repertório, enfim, eu sei que existe uma sensibilidade muito grande nesse corpo a corpo com as imagens, e justamente em trabalhos que têm essa sensibilidade no trato com as imagens, no corpo a corpo com as imagens, é quando a gente fica meio que vibrando junto, né? A gente fica querendo vibrar junto, ser atravessado junto. Então, assim, acho que é isso assim, que eu tinha para considerar. Tem uma outra questão pontual, assim, que eu acho que eu lembrei de um agora, quando você faz a descrição lá da passagem do período arcaico para o período clássico. Tem alguns momentos que você traz a fonte, acho que é o Gombrich que você está se baseando mais, mas tem momentos que você faz descrições sobre o cânone, sobre algumas questões estéticas e conceituais e tal, que talvez valesse indicar a fonte, assim, dizer de onde você está tomando aquelas características, ou como você está caracterizando. Mas dá para intuir qual é a sua referência, o seu repertório, enfim. Mas acho que era isso que eu tinha assim, para considerar. Eu não me ative tanto a trechos específicos, separei vários trechos aqui, mas não optei por fazer leitura de cada trecho e tal. Achei mais interessante a gente pensar o percurso e essa sensação que eu tive, né, de que você entendeu a pulsão, entendeu o desejo, entendeu, mas ao mesmo tempo ainda eventualmente se conectava com aquela coisa da imagem, da estatuária clássica e tal e tal. E como se talvez, isso é uma impressão muito pessoal, subjetiva também, talvez se isso fosse implodido, você trouxesse outras referências de imagem. Até dentro do que você coloca na consideração final, né? Reconhecendo que é um referencial muito eurocentrado, que é um referencial que poderia, inclusive, se conectar com imagens de outras tradições culturais, enfim, outros espectros culturais, assim. Mas acho... foi muito instigante ler seu trabalho, vou concluir dizendo isso. Me foi muito nostálgico também, eu fiquei com muita vontade de voltar ao texto do doutorado, inclusive, e reescrever algumas coisas e retomar algumas coisas, porque tem uma conexão muito direta, né? Acho que você sabe, o texto do doutorado é muito ligado a esse tema também. Então foi muito instigante, até estimulante, assim, de voltar a pensar sobre questões, e você trouxe muitas coisas novas e instigantes de pensar, assim. Então eu agradeço demais participar da banca, é um prazer muito grande e estou à disposição. Muito obrigada, Marcelo, pela leitura, assim, tão das entranhas, né? Uma leitura tão sincera e atenta, para a gente é um presente isso, especialmente para o Rafael, tenho certeza. Então, Rafael, se você quiser comentar a fala do Marcelo, brevemente, assim, 5 minutinhos. Nossa, Marcelo, muito obrigado. Várias considerações que eu não consegui nem assimilar ainda direito, porque estão ecoando ainda. Mas essa resistência, eu concordo completamente com você. A partir do momento em que eu encontrei essa pulsão dionisíaca do trabalho, eu estava entrando num território desconhecido, escuro, e
e eu tinha onde me ancorar, sabe? Eu tinha um tempo, né? Eu tinha que entregar a dissertação, e ali eu estava tateando coisas que eu não sabia se eu ia chegar a algum lugar. Então, talvez eu tenha me segurado por isso, sabe? Na reta final. Mas... E daí eu acabei me ancorando em algo que já era o meu território seguro, que eu já dominava, que é o apolíneo, que é a luz, que é... Eu consigo ver o final, eu sei onde eu vou chegar, sabe? Mas acho que seja uma questão de limitação de tempo até, assim, do final da reta, assim. Mas... E isso que você comentou de implodir e ir para outras referências é algo que eu sempre comentava com a Bea, não necessariamente falando de partir para outras referências, mas é que no meu trabalho eu começo a falar sobre o filme a partir da página 50, sabe? Então eu tenho toda uma relação com aquelas imagens anteriores ao filme que eu poderia muito bem aplicar a qualquer outro filme. A gente sempre falou sobre isso, que a Bia me perguntou, nossa, Rafa, você está há 4 anos trabalhando com Me Chame Pelo Seu Nome, eu fico pensando se você aguenta ainda, sabe, esse filme, se você já não está de saco cheio desse filme. E daí a gente chegava a essa conclusão, que na verdade o filme é um pedaço da dissertação, é um pedaço do percurso. Claro, é importante, é o ponto de partida e é o ponto de chegada também, mas todas as questões que eu levanto ao longo do trabalho são muito maiores que o filme. Acho que faz total sentido em uma outra futura pesquisa implodir e trazer outras referências. Ali, trazendo o Tatsu, eu já estava me segurando, será que eu coloco, será que eu não coloco? Eu já estava bem reticente de colocar. Eu coloquei num impulso, assim, tava quase que não entra, mas no final entrou. Acho que é isso, Bia. Obrigadão, Marcelo. Daniel, agora a palavra fica com você, então. Bom, boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui também, poder conversar com vocês, reencontrá-los e reencontrá-los, né? Na medida do possível, eu ainda não conheci vocês presencialmente, espero ter esse privilégio em algum momento, mas eu fico muito feliz de estar aqui com o convite, né? Acompanhar o trabalho desde a qualificação até esse momento é uma honra, né? Poder visualizar como que isso vai se formando, as indagações, o que você escuta, o que você critica, o que você refaz, que é muito legal. Eu acho que quando a gente pega um trabalho assim que tem uma vertente de busca pela pesquisa, de intenção, que gosta do que está fazendo, porque isso daí é evidente no seu trabalho, né? Assim, a gente consegue te ver. Você é muito corajoso, rapaz, você é muito corajoso. Você se mostra o tempo todo. E isso é uma dificuldade, às vezes, que a gente pega em pesquisas, né? As pessoas, às vezes, ficam lá sentidas, e aí a teoria entra em voga e fica só no teórico. Mas não, você vai, explora, dimensiona, mostra, e isso é muito gostoso. Então, eu concordo com o que o Marcelo apresentou, né? Eu também fiquei com gostinho de quero mais. Eu achei um trabalho muito bem escrito. Já era na qualificação, né? Já era um trabalho, assim, com uma escrita poética. E eu acho que isso é um grande ganho que você traz, porque aquele viés cartesiano, né, século XIX, às vezes algumas pesquisas ainda mantêm no século XXI, ele é muito quadrado, né? A gente parece que é uma forma assim que você coloca, né? A teoria, método, e não se deixa aparecer o sujeito, e esse sujeito precisa falar. E você fala, e você demonstra isso muito no seu trabalho. Então, quando você pensa com as imagens, ou elas pensam com você, né? Não sei, que elas têm vida também, elas desabrocham e elas derretem. E essa forma de derretimento é o que leva você para essa escuridão que você acabou de falar agora, né? Fiquei no escuro, fiquei tateando. O que é isso senão Dionísio, né? O que seria a escuridão e esse subterrâneo, senão os nossos desejos, as nossas profusões, as nossas profundidades, que muitas vezes a gente fica lá por meio da formalidade e não demonstra, mas que estão pulsando e que estão tentando acessar algum outro tipo de conhecimento, algum outro tipo de desejo ou de vontade. Então, quando eu li o seu trabalho, eu fiz a leitura, comecei pensando, nossa, parece que eu estou lendo a qualificação. Aí, de repente, um mundo novo se abriu, né? Uma outra coisa tomou a dimensão. E eu acho que você escutou bastante a gente, mas você também teve uma liberdade muito bacana de pegar Dionísio, né? O polo dionisíaco ali, que eu acho que isso é um grande ganho, né? Essa ideia do desejo que você traz
é uma característica bem original da leitura que você tem frente a todas essas obras que você põe em relação. E aí, como historiador, né, eu vejo não só obras, mas muitos tempos, né, muitas culturas que vão emergindo, que vão transbordando durante a sua escrita. E quando eu vi você explicar, isso é uma coisa que tem que pontuar, porque isso é muito bom. Você escreve sobre teorias, questões metodológicas muito difíceis. Warburg, Gilbert Durand, Panofsky, nossa, são leituras densas, mas você faz isso com uma sutileza, uma humildade, e você apresenta de uma forma tão tranquila de ler que é admirável, né? Eu fiquei pensando nisso, como será que é escrever dessa forma, né? Que legal poder ler um trabalho assim, porque às vezes é tão difícil de explicar o que, que eles querem dizer e você parece que vai deslanchando, vai indo. Eu não sinto você tão tenso, tão nervoso com o polo teórico. Parece mesmo que são instrumentos que você está usando para ali pulsar, fazer pulsar a sua leitura. Então, isso eu achei que é um aspecto admirável, assim, quando você mostra o Patos Fomel para a gente, né, a gente olha ali que não estava na qualificação, né, eu fui comparando os textos, eu gosto muito de fazer isso, né, de analisar assim, o que tá, o que não tá, para onde que ele foi. Então, foi um trabalho que eu fiquei dias assim, né, olhando e mensurando, porque é muito gostoso de fazer isso, né? Olhar como uma pesquisa vai se desenvolvendo. E o ganho que você teve com esse conceito no trabalho é assim muito intenso. A hora que você pega Patos Fomel, você deslancha o conceito, você demonstra como ele é operado pelo Warburg ali, bebendo mais do Didi Huberman, né? Mas trazendo alguns polos do Warburg. Isso me mostra que essas imagens, elas não são só apolíneas. E aí eu acho que o que o Marcelo falou é muito interessante. Pegar e descrever esse desejo pela imagem é muito pulsante. E quando você fala que não consegue escrever, né, que é difícil, eu realmente acho que é super difícil. Né? Os poetas usavam a poesia, os fotógrafos a fotografia, né, o cinema para tentar falar desses desejos. Mas isso é um desafio, e é um desafio que eu acho que você faria muito bem, de pegar isso e tentar mensurar o desejo dessas imagens, né? Como que elas pulsam ali, mas desenvolver, porque aqui você apresenta, você desenvolve, mas parece que falta mais coisas, porque você é muito bom no que você está fazendo. E aí, se você conseguir desenvolver essa relação do dionisíaco, eu acho que você tem um ganho muito forte com relação ao olhar das imagens. Porque você é uma pessoa, aparentemente, aqui, né? Conheço você pelo trabalho, que fala sobre isso, né? Que se deixa sentir, se deixa levar pela arte. E que, ao mesmo tempo, admira essa arte. Você sabe de onde ela vem, sabe como ela é construída, mas você se deixa levar. E aí, no texto, por isso que o terceiro capítulo, né, ali na análise em si, é muito gostoso de ler, porque você está se jogando, você está mostrando, você está falando, olha, eu não quero que vocês leiam mais, eu quero que vocês olhem, porque o olhar é a argumentação, né, a imagem é a argumentação, e eu acho que isso é Warburg, né, o Warburg, ele detestava ter que escrever sobre a imagem, né, aparentemente, estou falando mais da minha leitura, mas ele pontua várias vezes que aquelas imagens, elas estão falando, então, assim, eu vou colocar elas no Atlas, porque se eu tiver que ficar explicando toda hora isso, eu não estou deixando a imagem falar. É uma pessoa do seu tempo, ali do início do século XX, então tem ali as suas limitações com bases contextuais, mas que trouxe uma metodologia que hoje eu acho que a gente pode aguçar bastante nesses ramos. E aí tem vários pontos do trabalho que eu fui pensando, né? O que, que você insere? Você tirar, por exemplo, o olhar homoerótico de Alair Gomes e colocar Dionisíaco, né? Isso daí é um dos questionamentos que eu faço para você do trabalho, que eu acho que ficou muito bom, eu gostei bastante. Mas eu quero entender como você pensa isso, eu quero escutar você também falando sobre isso. O que é esse potencial erótico em relação ao olhar dionisíaco, essa pulsão da imagem? Seriam sinônimos? São a mesma coisa? Ou o olhar dionisíaco ele tem mais que isso? O que, que ali dá essa ideia de intensidade? Né? Eu fiquei pensando um pouquinho nessa relação que você traz, porque às vezes você usa como sinônimo. E aí eu fiquei pensando, nossa, né? Um é um conceito de Nietzsche, que é trazido ali e que vem de um contexto greco-romano, né? De Dionísio, como esse deus que é o deus dos bacanais, que é o deus também do erotismo, que tem uma
questão muito forte com o vinho, mas que é um deus da sabedoria e também da violência. Né? A gente tem vários ramos possíveis de pensar, da mutilação, enfim, né? A gente tem uma reverberação desse deus de uma forma muito forte, que é o que atrai também o Warburg. Ele gosta muito dessa associação do Dionísio com essas pulsões, né? Com esse movimento passional e como que isso salta. E eu acho que o conceito de Patos Fomel está aí para você destrinchar, né, e se deliciar junto com essas imagens. Aí passando, eu estou olhando aqui o sumário, né, acompanhando para ver se eu vou lembrando de como eu li o seu texto. E passando adiante, quando você vai e faz a relação de Humberto Eco como Apolíneo, né, Alair Gomes como Dionisíaco, eu consigo ver muito mais do que você está querendo demonstrar. Né? Porque ali eu vejo duas formas, dois regimes de imagem, você coloca, né? Duas formas de olhar para essa imagem. O Humberto Eco, uma forma quase acadêmica ali, né? Uma foto, uma fotografia reta, uma questão que vai sendo dimensionada. O Alair Gomes não. Ele está interessado em uma pulsão, né? Eu concordo com você, tem muito desejo ali, né? Tem muita ideia que está ali além dele, né? Parece que ele está conversando com outras pessoas que não só ele. O Jung diria que são as 1000 vozes do inconsciente coletivo, né? Mas teria muita coisa ali falando junto com ele. E conforme você mostra, eu compro a sua ideia tranquilamente, né? Porque quando você traz as pranchas, isso fica muito evidente, né? Você diz uma hora que, isso parece óbvio, né? Não é tão óbvio assim, né? Mas ao mesmo tempo que, de certa forma, quando a gente lê, a gente fala, nossa, é isso, quer dizer que você está fazendo um trabalho bem feito, porque a gente está olhando, a gente está conseguindo encontrar esses parâmetros, e aí, ali no último capítulo, é quando as coisas vêm à tona, e as pranchas, né, você escutou a qualificação, né, a gente conversou, você trouxe bastante coisas, criticou algumas, e eu gostei bastante, né, adoro essas relações, e você tomou liberdades, vou colocar de forma cruzada, vou fazer as pranchas de uma outra maneira, porque eu quero que ela seja lida dessa forma, eu não vejo problema tanto em você colocar, porque você coloca, mas você deixa também livre. Afinal, as pessoas vão fazer com essas imagens o que elas quiserem, né? Elas vão olhar essas imagens e elas vão dimensionar frente ao desejo. E eu fiquei olhando essa forma, como você construiu. E aí, qual questão que eu me pergunto, assim, que eu acho que você poderia falar um pouquinho mais para a gente? Por que dessa forma geométrica, né, tão bem colocada frente ao espaçamento? Quando você tem aquele vazio, né, do Warburg, que é o ato do respiro da imagem, do pensar de uma imagem para outra, todas elas são bem homogêneas, né? Você fez uma construção bem cruzada, tipo palavras cruzadas mesmo. Por que que você pensou nisso, né? Por que que você não dimensionou de uma outra forma essas imagens? Isso daí é mais para uma curiosidade mesmo, porque quando eu olhei, eu falei, nossa, o Warburg faz diferente. Por que será que ele quis fazer dessa forma? E eu vejo muito ali, né? Eu não vejo somente o que você pediu para eu ver, né? Mas eu consigo ler na diagonal, eu consigo misturar as imagens e todas elas estão conversando, né? Pelo menos comigo funcionou muito bem, né? Eu consegui conversar com elas várias vezes em vários sentidos. Então eu demorei nas pranchas, porque eu acho que o seu trabalho aqui escrito é uma parte, mas a prancha é uma parte artística, de pesquisa, de ciência também, e que está ali, né? Que deve ter demorado muito. As coisas não são fáceis de fazer. Então, olhar o cinema, pensar o que você vai pegar, o que está conversando, tirar, analisar, recortar, montar. Isso é muito difícil, extremamente. É uma coisa que eu quero fazer ainda, eu ainda não consegui, porque eu sei da dificuldade que dá fazer esse processo. Talvez por isso, né, aí eu que estou respondendo por você, você não tenha conseguido se aprofundar tanto em outras dimensões, porque era isso que estava te preocupando, né, mostrar essas relações das imagens, construir essas pranchas, que eu acho que ficaram muito bem feitas. São pranchas que você consegue delinear, né, de certa forma, deixar pulsar o sentimento. São pranchas que remetem ao desejo, mas que remetem ao apolíneo. Daniel, mutou. Mudou? Ficou? Voltou? Agora tá ok. Uhum. Então, são pranchas que a gente consegue brincar com elas. E quando eu penso essa relação do Nietzsche, né, envolvendo essa polaridade, eu acho que dá, né, aí pensando em outros projetos, caso, né, se você for continuar, não sei quais são seus desejos, mas dá para aprofundar um pouco mais
nessa polarização. Eu acho que a polarização do Nietzsche ela está muito voltada para um contexto específico. Aquele contexto que se pensava muito essa relação da moralidade entre dois polos. Agora, se a gente for expandir essas relações para um mundo de desejos no qual o apolíneo talvez converse com o dionisíaco de uma forma mais intensa e consiga multiplicar essas relações por um entrelaçamento, por uma confluência de imagens, talvez a gente tenha aí um panorama a se pensar em uma reconstrução desse modelo. Né? Eu estou pensando aqui, estou, na verdade, fazendo um exercício, que eu acho que as bancas também pedem isso, né? Para a gente exercitar o diálogo entre os pares. Né? Como que isso pode ser pensado, como que esse modelo que o Warburg traz entre Apolíneo e Dionisíaco é um modelo polarizado, de duas distinções, que talvez depois explorar uma outra gama, mais plural, dessas análises, dessas possibilidades, né? Eu não estou falando para você fazer isso aqui, estou falando para pensar, refletir, porque isso daí é muito difícil e traz aí toda uma reflexão de bagagem. E o que mais que eu tenho para dizer para vocês? Eu tenho alguns apontamentos, eu não vou ficar falando todos eles aqui, depois eu posso te mandar, eu fiz um arquivo com alguns notas de rodapé que, para mim, fazem mais sentido se colocar, né, principalmente em termos de língua estrangeira, trazer ali o método, a abordagem, de onde vem, né, o mise-en-scène, que você fala bastante, tem aí um uso na área, como que isso é usado, acho que talvez uma notinha apresentando isso aí para a gente fica bem interessante. Para mim, fez um pouquinho de falta, eu tive que buscar. Então, se você quiser, eu acho que é coisa básica, né? Para você já está bem, bem colocado, bem aprofundado. Então, apenas para sinalizar para o leitor e para a leitora. E eu coloquei também algumas questões de mais notas envolvendo alguns termos como voyeurismo, né, para você apresentar também o que se entende por, e iconologia, iconografia, que você traz em alguns momentos, parece que são sinônimos, né, depende muito do autor e da autora que você usa, né, esses termos eles têm aí uma profusão e isso caminha um pouquinho para o que o Marcelo apontou lá no início da fala dele, né, como que você usa os teóricos, mas também deixa as desavenças um pouquinho para lá. Né? Então, eu entendo que é a sua relação de instrumentalização, você está pensando, está modelando, mas isso daí aparece. Por exemplo, olhar para o Panofsky e o método iconológico, iconográfico dele, e para o Warburg, por mais que eles tenham ali uma relação de orientação, enfim, né, sejam de uma mesma escola, são diferentes. Né? Então, quando você pensa em iconografia do Panofsky, pensa para o Warburg, ele já ia dizer, não, o que ele entendeu por Narleben, por exemplo, não é o que eu entendo. Né? E ainda tem um artigo do Panofsky que ele destrincha essa relação, criticando o Warburg. Depois ele retoma isso, né? Mas, enfim, tem toda essa relação que também deixa um pouquinho ali aquele gostinho de o que será que o Rafael teria a dizer sobre isso, né? O que será que ele diria poeticamente, porque seu texto é poético, sobre essa relação, esses debates teóricos. Se eu fiquei curioso, né? Até apontei alguns momentos assim, quem sabe em um outro trabalho você discutir isso de uma outra forma. Mas acho que o grande ganho do seu trabalho, volto a dizer, é a relação do dionisíaco, é a relação desse desejo, essa profusão. Você faz a gente sentir desejo, né? Porque você vai mostrando isso, então essa relação vem para a gente e a gente começa a se perguntar sobre essas imagens. Enquanto historiador, eu fiquei até me pensando assim, né? Como é a cultura grega olhando para essa imagem? Como é essa relação de desejo, de virtude? Porque há um cuidado aí, né? Eles olhando lá e a gente olhando para essas imagens agora. A ideia de erótico que a gente tem, ou a ideia do nu que a gente tem, né? Do nudismo, ou como que isso aparece, essa profusão do desejo. Uma sociedade heteronormativa, né? Que tem essa profusão, e uma sociedade que também impele muitas vezes uma forma de se vestir para não demonstrar, ou se for demonstrar, dentro de um ramo que vai também possuindo uma relação erótica, que vai possuindo uma relação de desejo. E aí eu fiquei me perguntando sobre isso, né? Qual é esse desejo? Né? Que desejo é esse? É o desejo desse nosso âmbito cultural? É um desejo que perpassa e salta temporalmente, conversando com estas outras culturas? É um desejo que você encontra, né? Porque para mim está muito claro que é visível esse desejo, mas eu fiquei ali tentando problematizar essas relações, né? Que desejo é esse? Como ele aparece? Do que nós estamos falando?
né? Que erótico é esse? Como que ele aparece? Né? Eu acho que seu trabalho ele dá conta em vários ramos disso. Eu não falaria para você colocar mais coisas nesse sentido. É mais para dar uma provocação, né? Para quem sabe em algum momento você falar, será que era isso? Será que não era? Como que é esse pensamento? Porque eu vejo o olhar do Eco vendo os gregos. E eu vejo o olhar do Alair Gomes com o corpo masculino. E aí eu vejo o olhar do cinema, do Guadagnino, olhando esses corpos. E aí eu vejo você olhando esses corpos também. Então eu tenho várias pessoas de culturas diferentes, com olhares diferentes, que estão misturados aqui. E aí quando você joga na prancha, eu me dou por satisfeito. Né? Eu olho aquilo lá e falo, aqui que tá. É aqui que eu consigo ver a explicação dessa dimensão toda, dessas problematizações. Mas mesmo assim sou eu, né? Sou eu olhando. Então eu queria escutar um pouquinho você também sobre essa relação, como você chegou nesse desejo, como que foi essa pulsão, como foi a leitura desse Pax Fomel, como você foi relacionando essas dimensões ali. Porque eu fiquei curioso com essa relação até você chegar ali nas pranchas e dar, né, todo esse olhar que você deu para o seu trabalho, que eu achei muito bem construído. E aí, só para ir finalizando já, né? Eu não vou ficar destrinchando, eu tenho muita coisa aqui que eu coloquei, mas eu vou deixar para depois enviar para vocês. Acho que daí vocês podem usar o que for possível, o que não for, tira, né? Mas que vai ajudar um pouquinho. Só para finalizar, uma questão. Lá nas considerações finais, eu senti falta de você falar das pranchas. Senti bastante falta. De você, pelo menos, falar um pouquinho de como foi esse resultado, como que você chegou nelas, né? Porque é um espaço que dá um pouquinho mais de liberdade para você. Ele dá uma liberdade de você olhar para o seu todo do trabalho e falar, olha, foi isso tudo que vocês viram. Então eu senti um pouquinho dessa falta. Será que não dá para você só construir um parágrafo, alguma coisa falando como que essas pranchas elas trazem o seu resultado? Sei que é difícil, porque as imagens falam por si, né, dentro da construção, mas pelo menos para deixar esse fechamento. Eu senti um pouquinho dessa falta ali. E aí vou lá para a introdução. Na introdução você explica muito bem. Eu acho muito admirável a forma como você escreve, né? Estou fazendo elogio de novo porque é realmente uma forma objetiva, sensível e parece que está tudo ali. Então é muito legal. Mas eu acho que você poderia talvez sinalizar os capítulos, conforme você vai descrevendo, para alguém que vai se deparar com o seu trabalho, que vai ler o seu trabalho, que não sabe da sua trajetória ou não conhece, né, essas pesquisas, você ir colocando ali no capítulo primeiro, eu vou falar disso, disso, disso. Você faz isso, mas você não sinaliza. Fico pensando, será que não é interessante colocar? Não sei o que a banca pensa também, né? Enfim, é uma questão minha ali conforme eu fui lendo, que eu acho que às vezes as pessoas vão para os trabalhos e a introdução é o que chama a atenção, né? Elas vão primeiro ali, olham, se conversar com elas, elas continuam. Se não conversar, às vezes elas deixam. Então, talvez você dimensionar e descrever seja interessante para você se apresentar para aquele seu leitor, para aquela sua leitora possível, né? Então são algumas questões, você vê, forma de estrutura, ou seja, seu trabalho está muito bom. E dentro dessas questões, acho que é isso que eu tinha para dizer, né? Fico aí nessa relação pensando essas pulsões, querendo esse desafio, né? Propondo esse desafio para você, que eu sei que é bastante, mas me coloco à disposição também para dialogar, para a gente conversar sobre isso, porque isso mexe bastante comigo. Porque eu olho muito para o inferno de Dante, né? Como que aquele inferno às vezes é desejo e não é violência. Às vezes tem muito mais a ver com uma pulsão de desejo daqueles cristãos daquele momento histórico do que necessariamente com uma violência. Então, uma repressão do desejo, né? Reprimir o desejo pela imagem. Fiquei pensando muito nisso conforme eu li o seu texto. Então, me ajudou também a fazer questões sobre as problemáticas de pesquisa que eu venho buscando, que são as imagens de manuscritos medievais. Mas isso é outra coisa, só para falar também da grandiosidade de problemas que você pode trazer para a gente. Mas é isso, agradeço mais uma vez, espero ter contribuído. Né? Gostei muito das pranchas e do jeito que você usou o Warburg. Então, parabéns. Parabéns a Beatriz também pela orientação. Obrigada, Daniel. Sempre o seu olhar é muito enriquecedor, né? Eu acho incrível essa possibilidade que a gente tem de juntar pessoas de diferentes áreas do conhecimento, diferentes experiências, né? E ver como
é rico esse encontro, como é que você consegue se relacionar com o trabalho e desvelar camadas dele, né? Inusitadas, assim, que estão lá, mas que, quando você fala, se tornam inusitadas, assim, pelo menos para mim. Muito obrigada pela sua leitura atenta e generosa. Rafa, fique à vontade, uns 5 minutinhos aí para você. Obrigado, Daniel. Nossa, muitas considerações também. Vou ter que pensar melhor sobre tudo isso. Mas estou gostando de como vocês estão puxando o trabalho para frente, assim, para eu continuar pensando ele e evoluir essa pesquisa futuramente. E eu anotei 3 pontos aqui que eu acho que eu posso te responder. Quando você pergunta talvez de uma diferenciação de um olhar homerótico, um olhar dionisíaco, o homerótico, ele é algo que já veio com o Ala'ir, sabe? Você vai ler o Ala'ir, a definição básica, ele é o fotógrafo do homoerotismo, o principal fotógrafo brasileiro de homoerotismo. Daí o homoerotismo, qualquer texto, qualquer mínimo resumo sobre ele tá lá, homoerotismo, homoerotismo, homoerotismo. Eu demorei para me desvencilhar desse homoerotismo e trocar pelo olhar dionisíaco, sabe? Inclusive até por uma questão de definição do que seria o homoerotismo. Eu não sei se eu necessariamente precisaria entrar, definir o homoerotismo na minha dissertação, não sei onde que encaixaria isso, mas é uma pergunta que eu me faço também, em determinado momento, quando eu estava fazendo essa troca, se eu poderia, né, tratar o olhar homerótico, o olhar dionisíaco como sinônimo, se não existiria algo diferente. Não sei. Não cheguei em lugar nenhum durante quando eu estava pensando, mas é realmente algo a se pensar, assim. Achei muito interessante o que você trouxe. E quando eu trago toda essa forma geométrica nas pranchas, literalmente quase reproduzindo as palavras cruzadas, começou mais como... Eu vi muito a citação do Saman como uma provocação, sabe? Então, deu vontade de responder a provocação do Saman. E daí eu falei, vou fazer um teste, eu vou fazer essas imagens cruzadas. E quando eu preenchi essas imagens, né, eu fiz ali... inclusive, inicialmente, as imagens... A primeira prancha que eu fiz de imagens cruzadas, ela tinha muitas imagens. Ela era quase completa, sabe? E ali eu já estava vendo que eu estava indo retornando aquele tanto de imagens que causava uma confusão até visual, e daí eu fui esvaziando, e daí quando eu encontrei aquele vazio que é proporcional a todas as imagens, eu encontrei ali realmente aquele convite para o leitor preencher as imagens, sabe? Eu acho que se não fosse proporcional todas as imagens ali, aquele vazio perdesse um pouco a potência que ele tem do mesmo tamanho, sabe? Esse tamanho, a imagem, um vazio no meio proporcional. Acho que o vazio fica mais potente quando a gente tem essas imagens do mesmo tamanho. Acho que esse convite fica ainda mais evidente. E sobre esse percurso todo em relação ao desejo, eu acho que isso foi o que me moveu desde o início, quando eu decidi fazer o trabalhar essas imagens. Eu falei ali no início, mas eu via recorrências de imagens, mas a minha relação com o filme sempre passou por isso, pelo desejo, pelo tentar entender como esse filme está me tocando tanto, sabe? E eu sempre foi claro para mim que ele ele atravessava o desejo, ele passava por essa instância, enfim. E inicialmente eu achava que o desejo estava só na forma, né? Eu acho que fica claro no início do meu percurso da iconografia, eu achava que o desejo estava só na forma. E daí acontece essa reviravolta em que eu encontro algo mais, e que é o caminho escuro, que é o que eu tô tentando entrar agora, mas é um desafio. Mas, realmente, de início, eu sempre quis acessar esse desejo, quis entender como esse filme acionava o desejo, e eu acho que só agora que eu estou começando a encontrar os primeiros caminhos.
mas acho que é isso. Obrigada, Rafa. E agora por fim, o outro Rafa, né? Tássio, fica contigo. Obrigado, Bia. Obrigado, Rafa. Rafael, pelo convite, né, novamente. Obrigado, satisfação estar aqui com vocês, né, Marcelo, Daniel, né? Daniel, a gente não se conhece presencialmente ainda, puxa, né? Vamos ver se Marcelo também a gente consegue isso, um desafio, né? Ao longo de, não sei se nesse ano, né? Tomara, né? Que a gente consiga, de repente a gente faz um café aí unindo, né, a linha, os dois grupos, né, Bia, sei lá. Essa promessa desse café eterno, né? Que não chega nunca, enfim. Mas assim, olha, Rafael, queria assim, iniciar, né? Na verdade, assim, primeiro assim agradecendo bastante você, a Bia, por estar aqui compondo a banca, né, fazendo a composição junto com os colegas, né, excelentes, assim, eu acho que assim, você tem, talvez, o luxo de uma banca, né, aí com três, tem uma composição tripla, né, Rafael, super legal. É uma semana, assim, que a gente estava comentando, né, Bia, ali no início, uma semana, assim, muito tocante, porque são pessoas especiais que criaram memória, que fizeram, assim, parte, assim, que certamente a gente vai lembrar daqui a muitos anos, né? O Rafael, a Luísa, né? Enfim, a própria Fernanda, a gente vai ver que são as pessoas que passaram, né? No início, né? Que estiveram ali no 2019, no nosso início do PPG, começaram de alguma forma. Então, a gente, assim, vai vendo agora vocês nesse processo de saída, né? É, acho que é um processo de saída, mas ao mesmo tempo também vocês sempre vão estar aqui, né? De certa forma, sempre presentes. Vocês se tornam mais do que, né? Egressos do programa, vocês se tornam, não sei, Bia, estou falando isso, mas eu acho que é um sentimento, né? Vocês se tornam, de certa forma, parceiros aí de pesquisa, parceiros, colegas, vocês, na Com verdade, estão na memória. certeza. Eu não vou largar o Rafael tão fácil. E isso é muito legal, né, Bia? Assim, já queria te elogiar, também fiquei muito tocado. Terça-feira foi a defesa da Luísa, e também a gente depois comentou, né, uma relação próxima, a trajetória que de fato a gente foi construindo, foi sendo construída espontaneamente, né, a Luísa trabalhando questões da dialética da imagem, né, da aparição e não aparição de imagens, né, o trabalho dela, claro, com uma problemática diversa, né, um outro objeto, uma outra são outras vinculações teóricas, mas acho que assim, de certa forma, Rafael, assim, queria te dizer assim, iniciar assim que se aproxima muitas coisas, assim, né? Também a escrita dela foi muito elogiada, eu faço esse elogio aqui de novo, acho que a gente não pode ser acho que não, a gente não, enfim, a gente tem que ser redundante, né? A gente não, é insuficiente nessa esse elogio, porque assim a gente termina de ler, a gente deseja mais, não é pesado, e assim queria te agradecer você, a Bia, dessa possibilidade de ter chegado a um texto dentro do nosso contexto, né, Bia? Ainda mais nessa semana, que é uma semana difícil, mais uma, né, de processos, aí estamos aí para fechar, com recursos para fazer, né, Bia? E aí ler um teu texto é bastante oxigênio, né? Enfim, então te diria assim, te elogiaria já. De saída, eu acho que é uma característica tua, né, Rafael, estava na qualificação, uma característica assim que eu acho que é muito presente, né, e que eu valorizo muito, né, essa capacidade de finura, de trazer para uma textualidade uma certa aposta poética que você faz, né, ao longo da tua análise, né, da tua escrita, né, tua redação, ela tem muita dessa aposta assim poética. Eu acho que isso valoriza bastante assim, quando a gente assim, especialmente no nosso PPG, especialmente no campo da arte, assim, eu acho gosto bastante. Então assim, o teu trabalho tem esse valor muito grande, né? Eu assim, na verdade assim, tenho uma questão para você. Fiquei pensando várias questões. Você fez, acho que o Marcelo e o Daniel super deram conta, assim, levantaram infinitas possibilidades. Fiquei pensando assim, Daniel, assim, até, né, comentou essa relação desse olhar, até anotei aqui, Daniel, achei super instigante essa problemática mais de cunho antropológico, né, a gente pensar como essas imagens, como essa iconografia seria olhada, seria essa legibilidade das imagens numa outra temporalidade, numa outra cultura e numa outra temporalidade, né, para os gregos, né, ou seja, no universo helênico, né? Então até pensei, sei que a Bia, acho que mais recentemente, né, a Bia está cotejando, né, com uma discussão da antropologia visual, né? E acho que é bem interessante, de repente, você tem um texto da Elizabeth Edwards, aonde ela faz uma grande teórica, né, da antropologia visual, onde ela lança uma perspectiva dessa relação da antropologia do olhar.
E aí fiquei pensando, né? O Daniel levantou assim, uma coisa assim que eu fiquei assim, poxa, eu escrevi, Daniel, essa relação, né, dessa aposta no dionisíaco, né? Essa relação, a sedução, ela é, né? Essa relação da sedução, a sensualidade, ela é transmissível ou não? Que daí acho que implica uma relação da transmissibilidade, né? Que envolve a questão arquetípica, né? Transmissibilidade, ela pode, de fato, ela pode existir, a imagem, ela pode ser, e acho que assim, um grande valor do teu trabalho é fazer essa, de certa forma, essa possibilidade da transmissibilidade da imagem como gesto de reaparição, né? Então, acho que talvez seria a única questão que eu te faria, o Marcelo já fez ali, mas de certa forma, até que eu gostaria de retomar, que curiosamente, Rafael, você estava na banca da Luísa, surgiu, né? Foi uma questão que a Gabriela fez para a Luísa, que a gente ficou pensando, né? Até que ponto uma estamos falando de sobrevivência, imagens, né? É, sobrevivência de imagens, vestígios, ou não, são reaparições, né? Ou são gestos de rearticulação, né? Ou é uma aparição, uma reaparição, uma recomposição, de certa forma, né? Fiquei pensando um pouco nisso, né? Talvez não seria mais essa relação de repetição também, né? Aquilo que vem repetindo, né? De uma forma subreptícia ou de uma forma, né? Daquilo que não está, que está na imagem, mas que está também nesse processo de condução antropológico, lógico, já prévio, né? Da legibilidade da imagem. Então, fiquei pensando muito nisso, né? É, e, e aí, assim, porque, na verdade, assim, fiquei pensando também, Rafael, no gesto oposto. Você tinha tocado isso, a gente falou na qualificação, eu acho muito interessante, né? De certa forma, aqui, estamos olhando para corpos, né? Uma certa ideia clássica, né? Corpos muito belos, né? Essa relação da beleza, né? Da aposta de uma certa iconografia que, né? Tem a ver com o sentido de beleza. Mas isso, né? Dessa relação que o Daniel comentou, numa certa um olhar, talvez, que é profundamente antropológico, a gente poderia pensar, de certa forma, essa relação. E os corpos que entendemos com uma certa leitura, de uma certa legibilidade, entendemos como objetos, né? E os corpos que são considerados do horror, né? E não sei, fiquei com uma sugestão também para você aí, no futuro, talvez, Rafael, também pensar esse caminho oposto, né? O sentido de uma certa gestualidade do horror, né? E eu pensei, porque eu estava dentro do teu trabalho, né? E até fui atrás desse livro do Stephen Weisman, que faz um tempo que eu trabalhei, né? O Efeito Abu Ghraib, um livro que infelizmente não tem traduzido. Mas ele faz uma relação, na verdade, oposta, Rafael, que também é super instigante, né? Através de a criação de pranchas. E ele vê a história da iconografia da tortura no Ocidente a partir de uma certa visualidade fotográfica, naquelas imagens assim, bastante enfim, né, bastante traumáticas, naquelas imagens assim problemáticas das prisões da prisão de Abu Ghraib, que vieram à luz, né, nos anos ali em 2004, em 2003, 2004, aquelas imagens assim que depois, inclusive a Susan Sontag trabalhou no último texto, né, uma imagem assim de um poder, e ele faz um percurso através da cenografia contrária, né, essa relação de a gente pensar na arte naquilo que tem na arte grega também em relação ao objeto, né, em relação aos corpos deformados, em relação ao processo de uma gestualidade, né, que ele faz uma análise através, né, dos gestos de tortura, né? Então, assim, por isso que eu acho que o teu trabalho tem essas várias potências, né, Rafael? Daí tem esse olhar do desejo, e eu fiquei com isso que o Daniel tocou, né? O desejo, ele pode ser implantado, o desejo é implantado, o desejo é transmitido, o desejo, na verdade, é uma vontade particular minha, né, de encontro, né, de ler, né, de lançar para... E aí, acho que o teu trabalho, Rafael, assim, diria assim para você, que você fez isso está no teu texto, né? Na verdade, inclusive, uma mudança de interlocução. Está na voz primeira que você coloca ali nessa mudança do teu... É, da textualidade ao longo né, quando você apresenta as pranchas, você assume também, né, olhar, né, e isso é muito instigante, né, porque normalmente a gente vê isso no início, né, a gente vê assim como um primeiro gesto, assim, você apresenta, não, na verdade você fez também essa relação da contaminação, do ser afetado, né, que envolveu esse percurso do trabalho para você, né, e aí você assume, né, isso na metade do teu texto, isso é sensacional, né? Acho que é uma relação, assim, que queria te dizer, de um formato que você, né, estabelece uma possibilidade de mostrar, né, algo que, na verdade, não
que tem muito de possibilidade de ir na apreensão, né? A imagem naquilo que ela conversa e naquilo que ela não pode ser contida. Então, acho que nesse duplo gesto, o teu trabalho tem essas infinitas potências, né? Eu diria, assim, Rafa, que você tem, assim, também uma diversidade, assim, dos teus quadros, assim, estava surpreso, não sei se você se lembra, a gente conversou isso, acho que talvez na apresentação lá na Jornada, no Cineimagem, no primeiro, lá 2000, ano passado, né, 2021, no começo, né, no Cineimagem a gente viu, você fez a apresentação, a gente estava curioso, poxa, Rafael, mas e as pranchas, né? As tuas pranchas estão, cruzamentos que você faz, né? É um gesto artístico, né? Então, assim, na verdade, além de você ter essa capacidade de análise, né, muito refinada, esse teu olhar muito bem construído em relação, né, ao posicionamento do texto, do arranjo dos conceitos, assim, gosto muito, né, essa pausa. Acho que, assim, o Daniel foi muito preciso, o Marcelo também. Às vezes, os textos acadêmicos, a gente tem que, sei lá, sim, tem que fazer um pouco pela relação da circulação, um pouco, às vezes, colocar mais algumas notas de rodapé, voyeurismo, que se entende por, aquela coisa um pouco assim de pecar por um certo processo, né, de nomenclatura, assim, que até, na verdade, assim, digo que sim, que, né, o teu texto, que o risco, na verdade, é contaminar o texto, e aí a solução, notas de rodapé, como o Daniel comentou, né? Ir para notas de rodapé. Então, acho que assim, isso talvez de você a terminologia cinematográfica também, pensar que o teu texto vai estar acessível, né, a um público maior, né, das artes também, de repente, né, plongé, contra-plongé, né, você até você faz ali, né, mas não sei, né, de repente, assim, isso a modo de nota de rodapé, vai subir as notas de rodapé se você desejar, mas eu acho que tem uma circulação que a gente sai para fora, né, do âmbito do audiovisual, do cinematográfico, e acho que é importante, né, para um texto poder ser acessado também por historiadores, historiadoras, acho que isso é muito bacana. Eu, assim, gostei profundamente das pranchas, no teu modo de você de não ter feito, né, essa relação, né, de ter deixado essa possibilidade de quase que de adição, né, diria. A gente é convidado a fazer essa adição de novas pranchas, né? E aí, na verdade, você já está preparando a possibilidade de você, tanto você, né, em conversa com a Bia também, como, né, os leitores, de produzir isso em formato de adição, né? E aí você é, eu acho que talvez daqui para frente, Rafael, até apostar numa situação de essa ampliação, como o Daniel comentou, né? Em novas escalas, de você ver em diferentes medidas de ampliação do gesto. Não sei, também fiquei pensando num autor assim que veio bastante na minha cabeça, assim, o Al Foster, né? Tem nesse último livro, o que vem depois da farsa, ele tem algumas discussões muito interessantes sobre o processo assim de assim, são vários capítulos assim, que analisam diferentes perspectivas, né, seja das obras de artes visuais, seja, né, de documentos fílmicos. Então, eu acho que é um autor assim que eu acho que vale a pena, de repente, se dar uma olhada. E tem um capítulo que se chama Underpainting, ali, Rafael, texto assim bem interessante, que é onde ele trabalha imagens de reparação, né? A construção de imagens de reparação. Ele faz análise de uma certa análise da história da pintura ocidental a partir de um olhar, de uma escrita de um olhar possível negro, né? Enfim, as imagens reescritas a partir de uma... E aí não é uma reconfiguração da imagem, mas é um reconforto que existe na imagem porque o posicionamento dos corpos eles são iguais, são idênticos, mas existe uma necessidade de figuração, né? E eu não sei, fiquei pensando no teu trabalho também, de novo voltando, porque acho que o Daniel atingiu esse ponto, né, nevrálgico, essa relação, né, até que ponto, que medida, né, a relação da sedução, do desejo, até que ponto o olhar dionisíaco, ele é um olhar lançado por uma cultura que, né, profundamente apolínea. Então, acho que né, nessa relação, né, e aí, né, você citou no texto, né, essa situação junguiana, né, dessa relação, né, dos ânima e ânimos, a gente vê, né, o Jung faz muito isso, né, essa marcação, essa história através da polaridade na nossa cultura, e a gente pensar que talvez em outras sociedades assim seja diverso, né, essa maneira de olhar e de produzir o olhar, né. Finalmente, Rafael, eu te diria assim que acho um acerto, acho que assim
acho que tem um equilíbrio muito bacana no teu trabalho entre o escrito, que tem uma aposta muito de uma refinada, né? A Luísa também foi elogiada por isso, né? Que tá, né? Na verdade, são situações que estão no texto e não estão no texto, né? Está no texto, que é aquilo que o texto também ele evoca, ele permite. E eu acho que o teu trabalho que você fez com as pranchas aumentam, né? Criam essa adição, porque na verdade é aquilo que a gente comenta, né? Falamos isso, né? Daniel, né? A Bia no grupo de pesquisa algumas vezes, enfim, né? Vocês certamente conversam também nessa relação, né? Dessa nossa vontade de traduzir num processo de escrita. Deleuze também, de certa forma, faz isso, mas, na verdade, estamos conversando falamos de imagens, né? E falar de imagens, na verdade, é complicado, complexo quando, né? Traduzir, né? Não sei se seria o caso de rebaixar a imagem, né? Mas você, na verdade, devolve imagens. Então, diante de uma imagem, você devolve e você convida para adicionarmos mais imagens. Então, acho que, assim, fiquei muito, sim, muito feliz de ver isso no teu texto, porque você daí, na verdade, faz as tuas pranchas, elas chegam no momento exato, elas cruzam com o texto, elas se sobressaem do texto. Acho que você pode, né, no teu trabalho, né, você comentou, né, as iniciações científicas, os 3 anos que você está com um filme, né, se dedicado a um filme, mas na verdade você está dedicado a um filme, mas ali tem uma história do cinema nisso, tem uma história do olhar, tem uma história das imagens. E veja como isso é interessante, né? É, e que, né, diante de um objeto você faz isso, essa possibilidade. Então, acho que o Daniel e o Marcelo tocaram em situações de possibilidade, mas eu fiquei assim pensando, nossa, você está aí tanto tempo com o filme e na verdade você está ali vendo, né, revendo várias vezes, e disso que você fez na tua apresentação, desse a modo, né, de como isso estava, né, no próprio fluxo fílmico no encontro, você fez também em uma perspectiva de atenção, de voltar. Então acho que o teu trabalho é um convite para, né, deveria ter aluno de graduação aqui, né, Bia, também, assim, para convite para análise fílmica, né, pausada, contemplativa, bem feita, para ser vista, né, no exercício do convite, né? Então, essa generosidade que você teve com os leitores, para com as pessoas que leram, assim, eu te agradeço bastante, porque daí é um trabalho assim que tem uma criação de potências assim fantásticas, Rafael. Não sei se você te diria, né? Essa pergunta foi para a Luísa, fizeram, né? Eu vou fazer, né? Para onde você vai no doutorado? O que você está pensando? Você vai, né? Você tem aí a vertente da pesquisa, não sei se você vai querer parar. Você fez 3 iniciações, né? Você vai fazer 20 mestrados, 5 mestrados, ou você vai partir para o doutorado. Felizmente a gente não tem. Não sei se o Marcelo, se o programa tem, acho que sim, né, Marcelo, doutorado. Vai lá com o Marcelo, de repente. Olha só, você tem. Queria te ouvir um pouco essa parte, assim, um pouco, se você me permitir, mais também pessoal, da tua perspectiva de continuidade como pesquisador, né? Eu sei que você vai, né, aí com a Bia, vocês têm parceria eterna, né? Isso, e te agradecer. Tem algumas questões, assim, também Rafa, assim, de pequeníssimos erros de digitação. Tem ali na própria página, no início, né, página 9 tem ali um erro de digitação, tá 9 ali, né, em vez de identificação, tá 9 coisas mínimas, assim, que eu achei uma outra coisa, até te passo também depois o texto, mas, assim, te diria, assim, que claro, a gente sempre, né, a gente está tão viciado que, né, quando a gente produz o texto, que a gente, né, passa aquilo que está... Maurício Lissovsky, né, dizia muito isso, né, uma imagem de tão olhada, de tão vista, ela se torna invisível. Então, acho que assim, o texto também, né? O texto tanto que a gente tá ali no texto, a gente não vê, né? A gente não vê aquilo que está mais, que se ressalta mais, né? Então, assim, de repente, pedir para alguém fazer uma revisão, né? Uma revisão para quando se for fazer o depósito, acho que o teu trabalho, assim, queria te dizer que já publicamente na banca, né, puxar por isso que é teu trabalho, assim, com certeza deve ir para uma publicação, né, deve, né, ser encaminhado para publicação. Não sei se você vai, né, é uma opção tua, né, se você vai no formato de artigo, ou artigos científicos, né, ou se você vai querer no formato de já pronto textual, mas ele, sem dúvida, que ele tem uma autossuficiência muito grande. E isso, te agradecer os anos, assim, os meses que a gente passou junto, assim, meses de convivência né, presencial e os anos que você esteve aqui no PPG, você esteve na linha, no grupo, agora no grupo também de pesquisa, que certamente você vai continuar, você é as pessoas que não vão, né, nos abandonar, né, Bia? E a gente, enfim, a Bia não vai deixar também. É isso, Rafael, um abraço, obrigado e é isso aí, finalizo.
Muito obrigada, Rafael, pela sua leitura, pelo seu entusiasmo e reconhecimento, né, desse percurso do Rafa aí com a gente. Rafa, quer dar um feedback? Obrigado, Tassi. Você acompanhou, né, esse trabalho lá das nossas disciplinas de seminário, de memória. Então, é muito especial, assim, ouvir você falar sobre o trabalho. E de todas as questões que você comentou, uma ficou, assim, na minha cabeça, que perpassa as falas anteriores também, que é sobre essa diferenciação, né, sobre uma repetição pela tradição, ou uma sobrevivência do Warburg. E pós-qualificação, essa foi a minha maior crise, assim. Eu sempre chegava desesperado para B, sem saber o que fazer. Mas eu acho que dá para estender isso até também para o olhar homerótico, né? Se esse olhar também pode ser uma sobrevivência, se porque existe também uma tradição do olhar, existe uma tradição da fotografia, dessa fotografia homoerótica, que também vai usar esses mesmos artifícios de iluminação, de enquadramento. Eu acabo me aproximando só pelo Alair, mas isso é muito maior do que ele, né? Então daria para pensar também sobre as questões vinculadas à sobrevivência ou transmissibilidade desse olhar dionisíaco, desse olhar homerótico, enfim. E estou pensando sobre o doutorado. Estava vendo que amanhã encerra o prazo para inscrição da USP do ano que vem, só que daí eu nem estou com projeto, acho que eu não vou me arriscar agora para começar já ano que vem. Acho que eu vou dar uma pausa. Eu estou, inclusive, num percurso muito atípico, porque eu não terminei a minha graduação em cinema ainda. Eu tenho a graduação em comunicação, e daí eu comecei o mestrado, só que ainda falta um ano da graduação em cinema. Então, acho que eu vou tirar ano que vem para terminar a graduação em cinema, né? Falta pouquinho, falta, tipo, 4 disciplinas só e o TCC. Então, acho que ano que vem eu tiro para terminar a graduação, aproveito para adaptar o texto, fazer ele circular, né? Ir para alguns eventos também. E daí depois, final do ano que vem, eu bolo um projeto e penso em entrar em algum doutorado, sim. O TCC você vai fazer sobre Me Chame Pelo Meu Nome? Não, então, essa é uma questão que eu tô... Eu acho que eu não aguento mais. Amo esse filme, mas eu acho que eu não aguento mais. O difícil vai ser se você vai... Vamos ver se você vai conseguir terminar a graduação, mas força aí. Bom, então acho que agora eu até tenho algumas palavras a dizer, mas prefiro dizer ao final. Então, a gente vai fazer a nossa deliberação e peço para que os que estão presentes, Bruno, Lucas, Rafael, se retirem e depois eu te dou um toque, Rafael, tá? Sobre... E obrigada aí pela presença dos queridos Bruno e Lucas. Então, Rafa, não vou ler aquela ata, né, que é uma formalidade, que dizendo que ao 1º de setembro de 2022, às 14 horas, tá? Então, essa banca aconteceu e nós nos reunimos e foi deliberado por unanimidade a sua aprovação do seu trabalho incondicional, né? Com fortes recomendações para que você publique esse trabalho, faça esse trabalho circular e continue, né, o seu percurso de pesquisa tão promissor, que se revelou tão promissor a todos que estiveram presentes nessa banca e eu reitero a visão deles, né? E eu gostaria de falar uma palavra como orientador nesse momento também, até primeiramente respondendo me deu vontade muito de também responder a várias questões que vocês colocaram, mas respondendo a uma questão colocada pelo Daniel, que é a ideia, né, a pergunta, né, o desejo, o que é exatamente, né, desejo, como é que esse desejo pode ser visto a partir de uma perspectiva historicamente localizada, né, temporalmente, geograficamente
né, culturalmente localizado. Mas eu acho que o trabalho do Rafael responde a essa pergunta, porque ele mostra que o desejo é, sobretudo, uma construção cultural, né? Ele é uma linguagem. E se ele é uma linguagem, ele encontra o seu sentido num dialogismo, né? Na possibilidade de se pôr em diálogo, né? No caso do desejo atravessado em imagens, do diálogo entre as imagens, né? Então, o desejo é dialogal, é intertextual, é intericônico. Então, esse foi, eu acho que o mérito, né, é uma demonstração que, na verdade, o trabalho do Rafael faz dessa ideia de que o desejo é uma construção cultural, é um fato de linguagem e, portanto, é intertextual e intericônico, né? E eu gostaria de agradecer muito especialmente, Rafa, pelo orientando incrível que você foi. Eu aprendi muito com você. Você me fortaleceu muito nas minhas intuições, né? Coisas que eu lançava de maneira meio titubeante, assim, você me deu força para que eu acreditasse que havia algo a ser levado a sério e que merecia atenção, assim, então o seu trabalho me fortaleceu muito. Você vai ter toda a minha gratidão por todo, né, vamos dizer assim, por toda a nossa trajetória aí, enquanto pesquisadores, né, colegas. E gostaria também de ressaltar uma coisa que eu falei aqui já para a banca em off, mas queria colocar isso para você. Todos falaram, a todos foi muito evidente, né, a sua sensibilidade, a sua criatividade no trato com as imagens e, na verdade, o seu fazer artístico, né, um trabalho teórico artístico muito claro, um trabalho de criação artística e que eu acho que teria toda a potência de se transformar numa exposição, numa videoinstalação. A gente já tinha conversado sobre a possibilidade de você fazer algo, né, uma criação videográfica a partir dessas pranchas que você criou, mas eu gostaria de recomendar que você realmente pensasse na possibilidade de fazer uma exposição, porque o ambiente, né, da exposição, ou mesmo do vídeo, se for a sua opção, ele é um ambiente que vai permitir com que você se deixe, ou ao menos deixe o discurso verbal bem em segundo plano, né? E faça isso que você tanto quis fazer, né? Que é o de dar oportunidade a que as imagens contem sobre si mesmas, né? Falem sobre si mesmas. E pensem e dialoguem entre si sem a mediação da linguagem verbal, né? Então, acho que um trabalho artístico nesse sentido seria muito bem-vindo. Eu gostaria muito de ver isso, né? E é isso. Eu acho que a gente encerra por aqui. Obrigada por ter sido também um cara tão bacana, assim, atento, como eu falei para a banca também, né? Você muito capaz de ouvir, ouviu muito bem a banca, as recomendações, mas não ouviu de maneira submissa, né? Ouviu com autoria e, essa marca autoral sua, ela veio desde o começo, desde a iniciação científica, desde as suas primeiras incursões na iniciação científica, você já estava ali como pleno autor, né? Então é isso, agora é só continuar. Eu posso falar alguma coisa, Bê, agora no final? Nossa, eu tô até emocionado que acho que a gente conseguiu achar a banca que a gente sempre quis, sabe? Quando a gente comentava antes, naquela
difícil decisão de escolher a banca, e eu como mestrando, né, tendo a limitação do tempo e tendo que trabalhar, eu sempre tinha na minha cabeça essa pergunta de: eu escolho uma banca que não vai exigir muito mas que não vai dar contribuições para o trabalho, ou eu escolho uma banca, sabe, uma banca fácil ou uma banca difícil? Ou eu escolho uma banca que realmente vai trazer contribuições e que vai jogar o meu trabalho para frente, vai fazer com que esse trabalho evolua. E essa banca foi pensando nisso, vocês foram escolhidos a dedos, pensando já no trabalho que vocês tinham desenvolvido com o Warburg, por exemplo, que eu achava que era uma questão frágil ainda na minha qualificação. E então, quando a gente escolheu vocês, foi porque a gente realmente acreditou que vocês trariam contribuições, mas eu não imaginava que seriam tantas contribuições assim. Então, muito obrigado por terem feito parte da banca. E para a Bea, eu lembro quando eu te chamei, a gente nem se conhecia, eu nunca tinha te visto, Bea, eu te chamei para ser minha orientadora da minha segunda iniciação científica. E eu te mandei o projeto, e acho que foi um final de semana, o prazo encerrava segunda, eu te mandei domingo. E daí, porque eu estava procurando orientador, foi um caos. E daí eu te mandei, e você me escreveu, acho que domingo à tarde, falando: Rafa, tá muito complicado, eu não sei se eu vou conseguir, tanana. Em qualquer outra situação eu diria não. Mas eu li o seu projeto e eu não consigo falar não para esse projeto. E essa fala sua foi o que me trouxe até aqui, de verdade. Que me empurrou e que você acreditou no projeto lá atrás, sabe? Você acreditou quando o projeto não era nada. E agora, se eu consegui concluir essa dissertação, terminei meu mestrado, é graças a você. Então, muito obrigado. Graças a você. Né? Então, agora é isso, vai tomar uma cerveja. Comemore, parabéns. Parabéns, Parabéns, Rafa. Rafa. Obrigado, gente. Obrigadão. Parabéns, Rafael e Beatriz também. E só um minutinho, eu vou precisar das assinaturas de vocês, embora eu já as tenha da qualificação. Só que a do Daniel, eu não consegui fazer o copy-cola, eu não sei por quê, não sei se está com algum código, alguma coisa assim. Então, eu vou te enviar a ata para você inserir a sua assinatura nela, mas Tranquilo. do Marcelo e do Rafa eu já tenho, então não vou encher o saco de vocês com isso. Vou só mandar um atestado de participação em banca e agradeço mais uma vez a essa banca que, sinceramente, acho que de todas as bancas que eu participei foi uma das mais legais e Que bom. muito grata. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Queria agradecer também, gente, pela lembrança do meu nome e reitero que foi um prazer e muito estimulante participar também. Sim, também agradeço, gente, o convite, estar aqui, encontrar vocês virtualmente, né, conversar um pouquinho, conhecê-los e conhecê-las, né, na medida do possível. E parabéns, Rafael, pela pesquisa, né, por você. Acho que isso é muito bom. E parabéns para a Bia novamente. Espero que a gente se conheça aí. Isso aí. Parabéns, Rafael, parabéns, Bia. Enfim, que bacana que você já tem projeto, já tem uma apresentação, né, articulada junto, sei que assim a vida segue. Isso aí, muito É isso legal. aí. Tá bom, gente. Obrigada. Tá, Tchau. gente. Abraço, tchau, tchau, tchau. Fiquem Comemorar, bem. Rafael. Vai curtir aí. Tchau, tchau, parabéns, Tchau, tchau. Rafael. Tchau.